O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercício. Vamos corrigir esse exercício aqui, ó, que ele fala assim: escreva uma fórmula que expresse a altura h de um triângulo equilátero em função da medida L de seu lado. Em seguida, a partir desta fórmula, calcule a altura de um triângulo equilátero cujo lado mede 8 centímetros. Então eu coloquei aqui um triângulo equilátero, né, ó. O triângulo equilátero aí ele tem as medidas dos lados, né, dele são iguais. E quando a gente divide ele ao meio, né, forma dois triângulos retângulos aí, certo? Então, ó, como a medida dos lados dele vale L, então se você tem aqui um triângulo retângulo normal, você tem aqui um triângulo retângulo normal, ó. A gente tem aqui o ângulo reto, isso aqui vale L, aqui é a altura e aqui vale L também, certo? Só que aí a gente tem dois, né? Ó, o triângulo equilátero ele forma dois triângulos. Então, se aqui você já tinha L e você dividiu ao meio, então ficou L sobre 2, né? Ó, justamente o que acontece aqui e aqui também vale L, certo? Pelo fato de dividir ao meio aqui, ó, você divide isso daqui também ao meio, né? Então vai ficar L sobre 2 e L sobre 2 do outro lado ali, certo? Bom, aí como que a gente faz para descobrir a fórmula, né? Para a gente calcular uma fórmula para a gente calcular a altura. Se você observar a altura aqui, ó, se você tampar e imaginar só um triângulo retângulo, você vai ver que a altura aí é um dos lados de um triângulo retângulo. E qual que é a fórmula que a gente usa, né, para calcular um dos lados do triângulo retângulo, nesse caso aqui esse H aqui, ó, tendo dois lados já, tendo dois valores. A gente usa o teorema de Pitágoras, né? Então eu vou dizer que a hipotenusa, né, eu fiz nesse triângulo aqui do lado, mas os dois são iguais, então você pode pegar qualquer um deles, tá? Então, ó, coloquei aqui que a hipotenusa é o que está oposto ao ângulo reto, ó, que vale L. Então ficou L ao quadrado igual aos catetos. Esse cateto aqui vale H, né, ó, que é a altura. Então H elevado ao quadrado, mais esse outro cateto que vale L sobre 2. E tudo isso elevado ao quadrado. Aí, ó, essa parte aqui eu vou copiar. O L ao quadrado igual a H ao quadrado. E L sobre 2 elevado a 2 é a mesma coisa que L sobre 2 dividido por 4, né? Quando a gente tem uma fração elevada a uma potência, a gente calcula a potência dos dois, né? Do denominador e do numerador. Então, 2 elevado a 2 dá 4 e L elevado a 2 fica L elevado a 2 mesmo. Certo? Aí agora o que eu vou fazer, ó? Olha bem essa passada aqui para não se perder, presta atenção. Eu vou passar o h ao quadrado para lá negativo, certo? Tá positivo, eu passaria negativo. E esse L ao quadrado, eu passo ele para cá negativo também. Só que aí, o h aqui, né, como a gente está se referindo à altura, não temos a altura negativa, né? Não tem como você falar que a altura de um prédio é menos 1000 metros, né? Não existe altura negativa. Então, esse H aqui, ele fica positivo. E o sinal que vai ficar negativo, ó, ao invés de eu deixar o H negativo, eu deixo o L negativo. Eu troco o sinal aqui, tá? Entenderam, né? Eu não posso deixar aqui negativo porque senão não temos uma altura negativa, certo? Então ficou h ao quadrado igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Aqui a gente tem que tirar o mínimo, né? Ó, a gente tem uma subtração numa fração. Então tira o mínimo. O mínimo múltiplo comum entre 4 e 1 que tem aqui, né? É o próprio 4. Aí você vai fazer 4 dividido por 1 que vai dar 4. 4 vezes L ao quadrado dá 4L ao quadrado. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes L ao quadrado dá L ao quadrado. E conserva o sinal que estava ali. Aí na hora que você faz 4L ao quadrado menos L ao quadrado, me dá 3L ao quadrado sobre 4. E aí, ó, esse quadrado que está aqui, ó, na altura, lembrando que a altura eu vim copiando, né, ó.
esse quadrado que está aqui na altura, ele passa como sendo raiz quadrada. Então vai ser a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. E aí a gente tira a raiz quadrada de todo mundo de forma separada. Vai ficar raiz quadrada de 3 não tem exata, né? Não tem a raiz quadrada de 3 exata. Então você mantém. Raiz quadrada de L ao quadrado é L. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então a fórmula para calcular a altura é L raiz de 3 sobre 2. E isso aqui é a fórmula, né, para você calcular a altura de triângulos equiláteros. É esta fórmula aqui mesmo que a gente usa, tá? É um exercício aí que fez a gente deduzir, né, a fórmula aqui da altura do triângulo equilátero, ok? E aí ele pedia aqui ainda o exercício para em seguida, a partir dessa fórmula, calcular a altura de um triângulo equilátero cujo lado mede 8 centímetros. Então, ó, se o lado mede 8 centímetros, eu venho aqui e substituo o L por 8. Então vai ficar que a altura é igual a 8 elevado ao quadrado, né? Inclusive eu até esqueci de colocar aí o 8 elevado ao quadrado, né? Aliás, não é 8 elevado ao quadrado não, tá? É L só, né? Olha, eu coloquei ali, por isso que eu tava vendo. É só L, né? Aqui cancelou, ficou a raiz quadrada de L que cancelou, né? E aí fica a raiz quadrada de L ao quadrado, é só L. Então, L raiz de 3 sobre 2. Então, substitui o L por 8. Substitui aqui, ficou 8 raiz de 3 sobre 2. Aí você simplifica aqui, ó, divide 8 por 2, que vai dar 4 raiz de 3 centímetros. Certo? Então, a altura desse triângulo equilátero, cujo lado mede 8, é 4 raiz de 3 centímetros. Temos um outro exercício aqui, ó, que ele fala assim: na figura a seguir, O é o centro da circunferência e as medidas indicadas são dadas em centímetros. Calcule o diâmetro da circunferência. Então a gente tem aqui, ó, a figura. A gente tem aqui o ponto O, né, que é o centro, e aqui temos o raio, né? Esse segmento OD aqui é o raio da nossa circunferência. Ela tangencia uma reta R, né? Ó, R tangencia a circunferência no ponto D. Aí a gente tem umas observações para fazer, que eu escrevi elas aqui, ó. Como a reta R, né, ó, a reta R aqui embaixo, como ela tangencia a circunferência no ponto D, o que é tangenciar? Tangenciar é encostar, né, aqui em um único ponto, né, ó. Encostar a reta em um único ponto da circunferência. Então, ela tangencia a circunferência no ponto D. Então, este ângulo aqui, ó, que é formado a partir da reta e a tangenciamento com a circunferência, mede 90 graus. Porque o raio é sempre perpendicular ao ponto de tangência, né? Então, se aqui é um ponto de tangência, a gente sabe que isso aqui é o raio, então, como é perpendicular, é um ângulo reto aqui. Então, a gente sabe que isso aqui mede 90 graus. O triângulo DOE, né, que é esse triângulo aqui, ó, DOE, esse triângulo aqui, é um triângulo isósceles, pois um dos ângulos medem 45 e, consequentemente, o outro ângulo também vai medir 45 graus, né? Então, com isso, temos um triângulo retângulo aqui. Então, para a gente descobrir, né, a medida do diâmetro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir este segmento aqui, a medida do segmento OD, e multiplicar por 2, né, para a gente poder obter o diâmetro. Porque o diâmetro da circunferência, ele vai de uma extremidade aqui até a outra. Então, o diâmetro é tudo isso daqui, ó, inclusive o raio mais essa outra parte aqui. Então, a gente tem que multiplicar esse segmento OD, que é o raio, por 2 para a gente poder obter o diâmetro. Então, vamos lá. A gente tem um triângulo retângulo aqui. Para a gente descobrir essa medida aqui, a gente tem que usar Pitágoras. Então, como aqui eu tenho um ângulo reto, a minha hipotenusa é o 12 raiz de 2, né? Ó, esse segmento aqui é a hipotenusa. Então, vai ser 12 raiz de 2 elevado ao quadrado igual à soma do quadrado dos catetos. Se aqui é 3x, aqui também vai ser 3x, porque a gente viu que esse triângulo é um triângulo isósceles. Então, 3x elevado ao quadrado mais 3x elevado ao quadrado. Aqui, ó, fica 12 elevado ao quadrado
E a raiz de 2 elevado ao quadrado vai dar 2, né? Você cancela aqui o índice da raiz com o quadrado. 12 ao quadrado vezes 2 é igual. 3 elevado ao quadrado dá 9, x elevado ao quadrado dá x ao quadrado. Aqui é a mesma coisa. Então vai ficar 12 elevado ao quadrado vezes 12 igual a 9x ao quadrado mais 9x ao quadrado. 12 elevado ao quadrado é 144, que vezes 2 dá 288. E somando aqui, 9x ao quadrado com 9x ao quadrado dá 18x ao quadrado, certo? Aí a gente passa esse 18 que está multiplicando x ao quadrado, dividindo o 288. Vai ficar 288 dividido por 18, que vai dar 16. Então, 16 é igual a x ao quadrado, aí você extrai a raiz quadrada aqui em ambos os lados, né? Cancela o índice da raiz com esse quadrado, vai ficar só o x, e a raiz quadrada de 16 é 4. Então, x vale 4. Então, a gente descobriu o valor do x aqui, só que a gente não descobriu ainda o segmento. Então, o que a gente faz? A gente sabe que o diâmetro é 2 vezes o segmento OD, né? O diâmetro é tudo isso daqui. A gente tem metade dele, que é o raio, então multiplicando por 2, vamos ter o diâmetro. Então, é 2 vezes o segmento OD. Só que quem é o segmento OD? O segmento OD mede 3x, né? Porque é um triângulo isósceles. Então, 2 vezes o segmento OD, que é 3x. A gente viu que o x vale 4 aqui, então vai ser 3 vezes 4, que vai dar 12, multiplicado por 2 dá 24. Então, o diâmetro aqui desta circunferência é 24 e o raio é 12, certo? Não se esqueçam que a gente sempre tem que saber, né, o que é o raio, o que é o diâmetro, o que é tangenciar, tem que saber várias coisas para poder resolver esse exercício, né? Se você às vezes aí não sabe o que é um triângulo isósceles, não sabe o que é essas coisas, fica um pouco complicado de conseguir resolver, ok?